Olá! O convidado do programa de hoje saiu da zona rural, no interior das Minas Gerais, para trabalhar em conhecidos restaurantes da alta gastronomia paulistana. Acostumado a servir de grandes empresários a artistas e até mesmo ex-presidentes da República, ele aprecia um bom vinho e uma boa prosa, como se diz lá na sua terra natal. Mas o que move esse mineiro, que já foi eleito o melhor maître de São Paulo, fica bem longe das mesas dos restaurantes elegantes. Na periferia de São Paulo, ele criou um projeto que leva à prática de esportes crianças em situação de risco. O objetivo, ele conta, é formar cidadãos de verdade. Para eles é muito bom, né? Que eles fazem esporte e é tipo uma cultura também, que eles conhecem vários lugares do Brasil e talvez até do mundo. Valdeci Pereira Gomes, mais conhecido como Gomes, é quem mostra a cara para o Brasil no programa de hoje. Gomes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você é do interior do estado de Minas. Isso. Como era a cidade, a região, a sua infância, antes de você vir para São Paulo? Ah, Ricardo, era bem carente, assim, do interior, né, de Minas, que é de Muriaé. Eu fui nascido em Muriaé, mas criado na roça, bem simples. E aí, quando eu vim para a cidade grande, que as coisas foram mudando na vida. Quando você era menino, o que você fazia? O que você sonhava ser quando crescesse? Nossa, na época, quando eu estava lá estudando, eu pensava muito em ser piloto de avião. Piloto de avião? É. Você via passar avião e tal? Isso, eu era curioso com ver avião passando, via aquilo, ficava olhando. Mas se eu pudesse um dia ser piloto de avião, eu seria. Mineirinho valente, hein? Não tinha medo da ideia? Não, nunca. E lá na sua infância, era uma infância tranquila, mas você lutava com dificuldades, seus pais, enfim, né? Sim, muito. Na roça, né? Na roça é bem difícil sobreviver, né? O que plantavam? Milho, arroz, feijão. E criavam? A galinha, porco, cabrito. E a comida era gostosa? Maravilhosa. O seu gosto pela gastronomia começou aí, não? Eu gostava de comida, comer bem assim, mas depois que eu vim para São Paulo que eu passei gostar mais assim da gastronomia. Essa travessia do trabalho da roça para a grande metrópole, né? Como aconteceu? O que motivou a sua vinda para cá? A dificuldade da roça, né, que era muito difícil, trabalhar muito duro. E aí teve um amigo que me convidou para vir para São Paulo com ele. E aí eu falei, eu vou, né? Ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava de garçom aqui em São Paulo. E você, chegando aqui em São Paulo, você foi trabalhar aonde? Primeiramente, trabalhei num bar, 1 ano. Depois eu passei para restaurante. Onde era o bar? Ali na Estação da Luz. E depois que você foi para restaurante, quais foram os restaurantes que você foi e começou a aprender para valer? Porque o bar era aquela coisa, lava a louça, atende o balcão e tal. É isso aí. Eu vim para o Rubaiá, da Vieira de Carvalho. Olha, você começou por cima. Eu vim para ali e fiquei ali com ele na Vieira de Carvalho 8 anos. E do Rubaiá você foi para onde? Aí eu fui para um restaurante chamado Jerônimo, aqui no Itaim, que aí era um restaurante menor, mais sofisticado um pouco, com a gastronomia diferente do Rubaiá, que era uma churrascaria. E aí eu fiquei lá com eles uns 2, 3 anos. Depois do restaurante italiano, dessa gastronomia refinada, você foi para onde? Então, aí eu conheci o Beni Novak, que estava fazendo estágio no Dom, e ele me chamou, perguntou, eu falei, daqui está fechando. Ele falou, a gente vai abrir um restaurante francês lá em Higienópolis. Você não quer conversar com a gente? Que aí tinha o Renato Ades, que é o sócio dele. Eu falei, posso marcar um dia e ir lá conversar com vocês. Isso em 2002. E aí eu fui lá, conversei com o Renato, que era o sócio dele, ele estava abrindo ali na rua Mato Grosso, que era bem pequenininho, tinha 28, 30 lugares. E eu falei com o Renato, combinamos tudo direitinho, comecei lá com ele 6 de junho de 2002. Como garçom?
E aí, o decorrer da vida, foi saindo alguém, eu entrei de maître, com uns 8 anos que eu estava lá, e depois eu passei para gerente, agora eu sou gerente deles lá. O restaurante foi e é um restaurante emblemático e frequentado por empresários, artistas, jornalistas, escritores, gente famosa, conhecida e tal. Você, como garçom, maître, gerente, claro que está na sua alma a discrição, o cuidado com as pessoas. Sim. Mas você lembra de alguns episódios interessantes, engraçados, divertidos, que você viveu nesse seu tempo de garçom, de maître, de gerente? Sim, acontece várias coisas com a gente, né? Por exemplo? Por exemplo, um dia, 2 casais, eu chamei os 2 para ir sentar na mesa, só que a mesa era próxima uma da outra. Aí eu puxei a cadeira para uma senhora, ela sentou, aí sentou o senhor da outra senhora com ela. Ué? Aí eu falei, ué, aí eu fiquei todo, ué, o que aconteceu, né? Aí ele falou, desculpa, eu sentei com a esposa do senhor. Uma troca de casal. Eu achei e falei, nossa, essa eu nunca tinha visto. Ah, igual outras coisas que acontecem muito, sei lá, o garçom vem da cozinha, poucos dias, tem muito tempo, o garçom vinha da cozinha com 3 cassoulet, que é o cassoulet vem com feijão e o coufi de pato. Ele escorregou, aí caiu o coufi de pato, caiu, aí quando caiu um que ele foi socorrer, o outro caiu também, aí que ele saiu correndo de baixo. E aí tem várias coisas que acontecem, né? Nossa, assim, no dia a dia, é interessante, eu adoro isso. E a mania do cliente? Cada cliente tem uma mania. Tem gosta de sentar numa determinada mesa, não senta de costa para a porta, tem uma bebida preferida, um garçom preferido. Isso acontece. Acontece. Tem cliente que chega lá e espera no bar para sentar com aquele garçom. Eu quero sentar com tal garçom. A outra, não, eu não quero essa mesa, eu quero aquela mesa. Se não tiver essa mesa, eu não venho hoje. Não, tá bom, vou dar um jeito, vou ver se eu arrumo para o senhor. E assim vai. E políticos? Ah, lá vai muito político também. Para confabular? Sim, tem. E querem uma mesinha discreta? Só que assim, o senhor conhece bem o IC. O IC é um salão só, não tem muito discreto, né? Mas vai muitos políticos, tipo Fernando Henrique Cardoso, tem vários, Tasso Gereçato, todos esses clientes. Ali é perto do centro, então tem muito cliente político que vai ali, né? E o Lula já apareceu? Não, o Lula não. O Lula nunca foi, não. A ideia do seu projeto de inclusão de crianças em situação de vulnerabilidade e que levou essas crianças da rua para o esporte, ela começou a partir de uma situação familiar sua. Sim. E qual foi? Meu filho. Ele tinha 7 para 8 anos e ele tinha problema de respiração. E a pediatra indicou para colocar ele na natação. E aí eu e minha esposa levamos ele na academia, que era perto de casa, para ele começar a aprender a nadar e tal. E aí lá o professor que dava aula, que ensinou ele a nadar, ele é um professor que gosta de ajudar as pessoas. E aí a gente estava conversando um certo dia, ele me chamou para a gente fazer alguma coisa no Capão Redondo para tirar as crianças da rua, para não deixar ficar fazendo coisas que não deve. E aí a gente começou a conversar. E aí a gente conversou e tudo, eu falei, olha, a gente, para começar um projeto, teria que ter apoio, ter grandes coisas. A gente não tem nada disso. Aí ele falou, deu ideia de começar treinando na represa Guarapiranga. Essa história o Gomes vai nos contar já, logo depois do intervalo. Nossa, assim, o ser humano, para ajudar as pessoas, não sendo um patrocínio fixo, para ajudar no dia a dia, é impressionante, as pessoas ajudam. Voltamos com Valdeci Gomes, que hoje mostra a cara aqui ao Brasil. Talentos do Capão é um projeto que podemos dizer que nasceu das cinzas da escola de natação que foi desativada. Como é essa história? Então, essa escola que foi desativada é onde o professor que está comigo hoje, ele e a professora, eles trabalhavam. E aí fechou. Era privada ou era da prefeitura? Era privada. Era privada. E aí fechou, falta de recursos, essas coisas. Foi aonde que o professor me chamou para a gente começar. E a escola mais próxima era onde? De natação ali?
Tirando essa, tem o céu do Capão Redondo, mas não é escola, tem piscina, né? Não tem escola ali no bairro. E daí... o perfil dessas crianças? Eram filhos de moradores ali da região? Isso, tudo do bairro, que já frequentava a escola que fechou, que fazia a maratona aquática. A ideia foi essa. A gente trouxe alguns e alguns entrou com a gente novos. Eu tinha, na época, uma Fiorino, e aí o professor deu a ideia da gente ir fazer os treinos na Guarapiranga. Então a gente começou com 14, 15 crianças, que a gente punha na Fiorino e levava para lá para Represa. Fazia várias viagens. Fazia, tinha vezes que sim, mas começando, né, a gente foi, e aí quando a gente começou o projeto ali, aí começou as coisas a acontecer de uma maneira muito instantânea, assim, que eu falei no restaurante com os donos, e eles me deram a ideia que poderia falar com alguns clientes de lá. Então o que eu fiz? Eu comecei o projeto com levando as crianças para a Represa, e daí para frente começou a aparecer as coisas, que aí começou o ex-nadador Xuxa, fez uma rifa, e comprou um micro-ônibus para a gente. Aí começou a acontecer as coisas daí para frente. E aí, em seguida, veio um empresário, que é dono de uma empresa de ônibus, e falou para mim, eu vou te dar um presente para as crianças. E aí eu ganhei o ônibus. Quem dirigiu o ônibus? Aí, na época, tinha os pais, a gente convidou e perguntou alguns que era motorista. Profissional. E aí a gente falou que estava ganhando ônibus, tinha um micro-ônibus, e poderia ajudar a gente para levar as crianças para fazer as provas. E o perigo? Não tinha alguma maneira de proteger? Tinha um barquinho que tomava conta? Sim, nessa aí, desse jeito, a gente começou assim, conversei com o Céu do Capão Redondo na época, eles cederam a piscina para a gente também. A gente começou a fazer alguns treinos na piscina, aquelas crianças, conforme elas foram desenvolvendo na piscina, que a gente levava para Guarapiranga. Na Guarapiranga, com o apoio lá do restaurante que eu trabalho, eu ganhei alguns caiaques. E aqueles que eram mais experientes iam no caiaque e as crianças iam nadando ao lado e o professor tinha... Eu ganhei um jet ski de um outro cliente meu, que estava parado lá em Jacareí, e aí o professor ia no jet ski do lado. Eu tenho uma curiosidade. Você é maître do restaurante, naquela época, garçom, maître e tal. E você discreto, obviamente. Então, estavam ali os clientes, você não chegava no sujeito e dizia assim, olha, você não quer ajudar lá e tal, isso aqui. Era desagradável. Como é que um ficou sabendo e o outro, e o pessoal oferecia ajuda? Como é que se criou essa corrente de solidariedade? Então, foi nessa época que eu falei do projeto, que eu comecei a falar do projeto com o Beni, com o Renato, que é os donos do ICI, ele falou, para alguns clientes que você tenha, há muito tempo, que tem liberdade para contar, você pode contar que está começando uma brincadeira com um projeto e tudo. Então, aqueles clientes que eu já tinha liberdade, como eu sou lá da casa desde quando abriu, eu comecei a falar com um cliente conhecido meu, que tinha 10 anos que eu já atendia eles. E aí eu comecei a contar a história de uma maneira, não para pedir ajuda, mas contar que eu estava querendo ajudar as pessoas um pouquinho lá no Capão Redondo, que era uma área muito carente. E a receptividade foi imediata e de todos? Nossa, assim, o ser humano, para ajudar as pessoas, não sendo um patrocínio fixo, para ajudar no dia a dia, é impressionante, as pessoas ajudam muito. Se eu contar para o senhor hoje o que eu tenho na associação, o senhor não acredita. E algum deles se interessou em ir lá ver? Sim. Presenciar? Tipo o Xuxa, teve um diretor da Embraer que foi. E teve vários, teve uma ex-nadadora, não vou lembrar o nome dela, que ela fez o Canal da Mancha, que foi lá. Tem várias pessoas que acompanham o projeto junto com a gente. Bom, hoje o Talentos do Capão não mostra ao Brasil apenas atletas nadadores, né? O projeto cresceu, tomou vulto e há outras áreas de atuação. Tem. Quais são? Então, a gente tinha só natação. Aí eu comecei um pouquinho com futebol, mas não consegui, que era muita criança. Aí a gente parou com o futebol, ficou só natação. Aí a gente começou a abrir para balé. Lá a gente usa a garagem do professor para fazer aula do balé. E tem o triatleta, que é o triatlo. E quem dá aula de balé, quem dá aula no triatlo? O professor, o André, hoje eu já tenho alguns alunos da natação que formou em educação física. Olha, meninos de lá, meninas de lá. Que estão ajudando a gente já de volta. Quantos anos tem o projeto? Tem 13 anos. 13 anos. Hoje eu tenho 2, 3, 4 professores de educação física que já ajudam o André e a Ana
nas competições, a treinar, porque só os dois não dá de conta também, né? Eu trabalho para sobreviver e eles também trabalham em academia e tudo. Pois é, outra curiosidade, como é que você administra o seu tempo de trabalhador que precisa ganhar para sustentar sua família, enfim, e esse tempo que toma tempo, né? Há viagens, há campeonatos, há disputas, etc. Como é que você concilia isso? Como é que você harmoniza os seus horários? A gente tem, tipo assim, o sábado lá no IC só vou à noite. O sábado eu fico o dia em casa. E a segunda eu folgo. E alguns domingos do mês. Que dá para folgar, eu folgo. Aí quando dá, eu vou em uma competição, quando dá, eu vou na Guarapiranga. Quando dá para ir no sábado, eu vou também. Porque o meu horário no restaurante é puxado. Eu entro lá 11 da manhã, fico até 11 horas da noite. Entendeu? O André e a Ana, eles trabalham também. O André trabalha na academia, a Ana trabalha na outra área dela. Então a gente administra de uma maneira para ajudar o projeto fora do nosso horário de trabalho. Agora não, agora a gente já mudou tudo, é outra coisa hoje, para falar a verdade para o senhor. Hoje eu conheci uma pessoa que me ajuda muito, que é lá na Unisa. Lá na Unisa a gente dá o treino terças e quinta. Aí eles pagam para a gente o ônibus, o diesel do ônibus, pagam o motorista, dá um lanche para as crianças e tudo. Lá na Unisa. E dá bolsa de faculdade também para as crianças lá no Capão. Aquele menino que você foi, lá em Minas Gerais, em Muriaé, que viu o avião passar e que sonhava ser piloto, acabou voando alto, né? Vindo para cá, para São Paulo, e além da sua profissão, onde você foi bem-sucedido, né? É bem-sucedido, você foi auxiliar de bar, você foi comim, foi garçom, foi maître, e hoje é gerente num restaurante conhecido, prestigiado, elegante, enfim. E você realizou, sem querer, no seu filho, seu único filho, o sonho de ser piloto. Seu filho formou-se em piloto de aviação, não é isso? E você arrumou tempo para educar ele também. Graças a Deus. Aí a minha esposa me ajudou nessa parte mais. Porque quando a gente foi para ter filhos, aí ela ficou mais em casa cuidando dele. Eu não tenho tempo. Então quem mais cuidou dela e educou ele foi ela, na verdade. E ela ficava mais em casa. Assim, a gente, lógico, eu estava em casa e tudo, mas quem cuidou dele, ia na escola, que fazia tudo, foi minha esposa. Mas a opção dele pela aviação foi influência sua? Eu acho que foi, que ele escutou em algum momento da vida eu falando que eu queria ser piloto. O sonho dos talentos do Capão já alcançou as alturas. Já voou, como você também, bem alto. E nós sabemos que eles já transcenderam as fronteiras do Brasil. Mas isso nós só vamos contar daqui a pouco. Voltamos já. Porque se sai lá um campeão, maravilha. Mas a ideia é tirar a criança da rua e formar um cidadão de bem, saber entrar e sair em qualquer lugar do mundo. Quem mostra a cara hoje no nosso programa é o Valdeci Gomes. Valdeci, os talentos do Capão agora voaram alto, como eu disse antes do intervalo, e já são internacionais. Conta essa história. Então, em 2015, a gente foi convidado a fazer uma prova no Rio Hudson, que era lá uma travessia do pé da Estátua da Liberdade até no Trade Center. Em Nova York. Nova York. E a gente fez essa prova e um dos meninos nossos ganhou lá, primeiro lugar, campeão. Olha. Isso foi tudo pessoas que nos ajudou também. Não foi a gente que... Pessoas que... Um ajudou um pouquinho, outro ajudou, a gente foi. Aí passou essa prova, aí arrumaram uma outra prova para nós na Itália. A gente fez outra prova na Itália, com outras crianças diferentes. A gente fez no Lago de Maggiore, na divisa da Suíça. A gente ficou em Milão, e aí a gente fez a prova. Até depois da prova, eu aproveitei que já estava lá, peguei ele, levei em Veneza, de trem-bala, depois levei em Roma. Deu uma também de chefe de turismo. É uma cultura para eles, eu acho, né? Claro. Que já estava lá, a gente ganhou tudo. Então eu falei, vamos aproveitar e fazer uma cultura para eles verem o que é outro país. Depois, passado um decorrer de um tempo, aconteceu outra prova em São Francisco, na Califórnia. A gente foi também. Aí lá a gente ficou bem na posição, mas não ganhamos. Ficamos em 4º lugar no geral lá.
Mas foi muito bom. E agora eu voltei de Nova York. A gente fez uma travessia lá no Rio Hudson. O negócio é mostrar para eles, não dá para levar todos, mas se você leva 2 ou 3, aqueles ali conta para os outros, que a gente fez uma viagem fora, eles conheceram um país diferente, primeiro mundo. Então, assim, a ideia ali é para eles entenderem que a gente não está formando um nadador. A ideia talvez é formar um cidadão. Pois é, você Entendeu? costuma dizer que o projeto sonha, quer, deseja oferecer muito além do esporte. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, essa é a ideia nossa, não formar um nadador. Porque se sai lá um campeão, maravilha. Mas a ideia é tirar a criança da rua e formar um cidadão de bem, saber entrar e sair em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Por isso, igual a gente ganha essa passagem, vamos para Nova York, ficamos lá 11 dias. A gente mostra para aqueles que teve essa oportunidade de ir, que lá é um país de primeiro mundo. Então, aqui eles contam para os outros aqui, para eles entenderem que não é ser nadador que vai levar ele lá na frente, é ser um cidadão, saber entrar e sair em qualquer lugar que a gente conseguir levar eles. Eu até brinco, eu tenho um cliente conhecido meu do restaurante que fornece lá em Jacareí, a casa dele, uma mansão, para a gente ir para lá. Eu levo 100, 150 crianças. Nossa! A gente chega lá, eles contratam churrasco mimi, ou sorvete, dá um bolo. E aí ele brinca comigo, Gomes, eu não acredito. Aí eu falo, o quê? Não, olha, sai daqui 5 horas da tarde, 120 crianças, não tem um papel de bala no chão. Se fosse meu netinho, a casa estava toda revirada. Aí eu brinco com ele e tudo, falo, não, mas a ideia nossa é isso, é formar um cidadão que sabe entrar na casa do senhor e sabe entrar em qualquer lugar do mundo. O esporte também traz planejamento, estratégia, Sim, claro. Organização, Sim. trabalho em equipe. Sim. E, quer dizer, de fato, você tem razão. Ele de uma maneira ampla, forma o cidadão. Isso. Né? Qual o critério que vocês usam para escolher esse ou aquele? Porque tanta criança, você quando leva um e não leva o outro fica chateado, os pais, enfim. Qual o critério de vocês na escolha das crianças para essas competições internacionais? Então, a ideia não é levar o melhor nadador. A ideia é levar o melhor na escola, o melhor em casa, o melhor no projeto. Aquele que, vamos supor, igual a gente estava numa prova em Santos, aí o menino estava bem na colocação no triatlo. Aí uma senhora caiu, ele parou a bicicleta dele, largou a bicicleta dele, pegou essa senhora, socorreu, ela levou até um socorrista. Até o cara da prova foi lá e deu uma premiação para ele. Esse vai comigo, para onde der para ir, ele vai, porque é uma pessoa que fez o bem e não olhou quem. Ele largou de competir para socorrer uma pessoa que precisava. Perdeu a prova para acudir a senhora. Então eu acho isso muito bacana. É natural que quando um menino está no esporte, uma menina está no esporte, está competindo, está ganhando, conquistando, viajando, ele esquece a escola, porque aquilo ali se tornou o principal. Vocês têm um critério de rigor que ele continue, ela continue bem na escola para seguir ali competindo. Isso. Porque senão, de repente, é comum, né? O jogador de futebol tem muito isso, Sim. abandona a escola para seguir na carreira. Sim. Não, aí o que a gente faz? Acontece muito disso. Só que aí o professor já vai, tipo, a cada 3 meses ele gosta de perguntar dos boletins. Aquele que está caindo no boletim pode ser o melhor nadador. Ele só vai na prova quando ele melhorar na escola de novo. Se você entrasse no túnel do tempo e chegasse àquele Capão Redondo do passado, quando aquela escola foi desativada e os pais e vocês, todos, meu Deus, e agora? O que a gente faz e tal? E que vocês tiveram essa ideia, essa iniciativa feliz de montar todo esse esquema. Se você voltasse lá e olhasse para cá e visse a que ponto chegou, você acha que valeu a pena? Qual seria, como você definiria uma palavra isso que vocês conquistaram? É muito grande para o meu coração, eu acho assim. Eu acho que para mim foi um sonho realizado. Para quem veio lá da roça, chegou em São Paulo sem nada na vida, para começar a trabalhar e conseguir, não sei se é ajudar ou dar um caminho para as pessoas, eu acho que isso não tem preço para mim, entendeu? Eu penso assim. Paralelo à sua trajetória, esse seu lado B de fazer o bem
ajudar as pessoas, tirar as crianças da situação de risco, dar a elas uma dignidade, né? E a sua carreira, você foi lavador de louça num barzinho, né? Chapeiro ali, fazia varria, cuidava de tudo. Depois você foi comim, você foi garçom, você foi maître, você foi gerente. A sua carreira também andou tanto quanto o seu projeto de ajudar o próximo. Sim, eu penso assim. Você tem orgulho da sua carreira? Tenho. Gosta de ter chegado onde você chegou? Com certeza, sempre. Isso para mim não tem preço, não. Eu tenho aqui um objeto que eu quero que você conte a história. Então, esse aqui eu nem sabia, na verdade. O cara chegou lá e falou, meu, você ganhou o melhor aí de maître de São Paulo e tal. Eu falei, meu, para quem veio da roça, chegar aqui e ser um dos melhores maîtres, retrato falado e tal, isso não tem preço para a gente, tem? Eu acho que não. Eu penso assim, eu sou muito assim desse jeito. Eu acho que não tem preço essas coisas, não tem valores que paga. Muito bom. Valdeci, ou melhor, Valdeci Pereira Gomes, simplesmente o Gomes. O gerente de restaurante que transcendeu, né? Muito obrigado por você ter vindo ao programa, muito obrigado pela sua história. Eu que agradeço ter vindo aqui na Cultura, foi um prazer falar com o senhor, muito obrigado. E na semana que vem tem mais. Eu espero você para conhecermos juntos mais uma cara de quem faz diferente e transforma esse nosso Brasil para melhor. Até lá!